Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco sobre como vencer desafios, né? Vencer algumas situações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, por cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, uma certa feita, Jesus ele vai dizer assim: não há nada senão do céu não lhe for dado. E seguindo essa palavra de Jesus, eu entendo e compreendo que muito que acontece na nossa vida, primeiramente ela acontece no mundo espiritual. E é aí que é onde entra a dinâmica da fé. O autor aos Hebreus, ele vai dizer que a fé ela é o firme fundamento. Então, a fé é uma chave. A fé, ela é a mola que vai contribuir para trazer à existência no mundo espiritual aquilo que nós tanto precisamos. Sabe, amada igreja, que inclusive eu estou me lembrando aqui de uma outra palavra, né? Jesus ele vai falar lá para Pedro, né? Para que ele lançasse um anzol, pegasse lá um peixe e aquela moeda estava dentro daquele peixe. Então, inclusive, a nível também financeiro, Deus ele age e opera um milagre. E nós falamos aqui muito no canal sobre espiritualidade. Tem uma palavra em Isaías que vai dizer: eu irei adiante de ti. O próprio Deus falando: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando ele fala assim, Deus falando: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. Existem portas de bronze no mundo espiritual, existem trancas de ferro no mundo espiritual e, pasmem vocês, no mundo físico também, que somente pela força da oração, do jejum, de um posicionamento espiritual, de um alinhamento espiritual, nós iremos conseguir vencer. Uma grande prova disso está em Atos, onde a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso na prisão. E a igreja orava incessantemente lá. Alguns comentaristas dizem até que a casa que a igreja estava orando, né, era a casa de João Marcos. Os pregadores aí, né? E Pedro estava lá, mas a igreja orava. O que aconteceu? Deus enviou o anjo. Mas o Daniel, na cova dos leões, Deus enviou o anjo quando o rei foi lá. Daniel, aflito, ele nem dormiu direito. Ele: ó rei, Deus enviou o anjo. Existem coisas, irmãs, que somente um posicionamento espiritual. Não adianta brigar, não adianta gritar, não adianta a força. O próprio Deus ele vai falar assim: não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, é espiritual.
E existem portas, eu vou falar aqui para vocês, viu? Existem portas, vou confidenciar aqui. Existem portas, amada igreja, que é só Deus que vai abrir. Quando eu falo portas, eu falo de oportunidades, de presentes, de promoções, de bênçãos financeiras. Quando eu falo porta, existem portas que, se Deus não abrir, nem eu e nem você temos o poder de abrir, nem de persuasão, nem de convencimento. E pasmem todas vocês que estas mesmas portas, se nós, seres humanos, pessoas, né, tentarmos abrir essas portas, aí mesmo aqui elas se fecham mesmo, através da nossa força, através de ir lá e querendo resolver do nosso jeito, da nossa forma, tomar satisfação, agir na força do braço. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Existem portas que parece que quanto mais você tenta abri-las, mais elas se fecharão. E aí entra o governo do Espírito. Porta da prosperidade. Quer ver? Estou falando aqui de uma forma em geral. Irmãs, eu falo de forma ampla, viu? Por exemplo, eu, graças a Deus, eu nunca precisei pedir para pregar. Graças a Deus, nunca me ofereci e nem precisei pedir para pregar. Deus é que sabe a minha condição espiritual para entrar em determinados lugares e entrar por determinadas portas. Então, Ele cria situações, me dá graça e, de repente, os convites chegam até a mim e eu vou, porque eu entendo que é da vontade de Deus, né, eu estar ali. Mas eu nunca precisei pedir para pregar. Mas existem pessoas, irmãs, que pedem. E a impressão que eu tenho é que se uma pessoa fosse oferecer e pedir para pregar, aquela porta se fecha. Se fecha. Se fecha literalmente, né? Quer ver uma outra porta também? Vamos supor, o dinheiro. Parece que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você, ele foge. Tem isso, irmã Raquel? Tem, porque é energia. A quem tem, mais lhe será dado. É energia. Parece que quanto mais você tenta segurar, você corre atrás dele para fazer o dinheiro, parece que mais ele foge. Então existem alguns princípios, e quando você muda essa dinâmica primeiramente espiritual, você começa a viver o que a Bíblia fala, que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Alguém lembra de você, alguém te oferece um serviço, o teu telefone toca, você vai até mesmo para uma entrevista de emprego, não tem nem a qualificação para o cargo, a pessoa gosta de você, gostou de você, né? Tem isso, irmã Raquel? Tem. Alguém lembra de você que já tem tempo que você não fala, a pessoa lembra e te abençoa. Ou então Deus toca no coração, abençoa você. Eu vou abençoar fulano de tal, fulana de tal, abençoa. Fulano, qual é o teu Pix? A bênção, existe isso, irmã Raquel, existe isso. Às vezes se mata de trabalhar, trabalha 8 horas por dia. Meu Deus, igual um burro de carga, correndo atrás do dinheiro. E às vezes naquela hora mesmo o dinheiro vai todo embora do dia inteiro. Irmãs, tem isso, amada igreja. E existem alguns princípios nisso daí também, espiritual. Primeiro é a consciência, depois é o dízimo, né? Existem alguns segredos, alguns princípios. Então, quando ele fala assim,
Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Às vezes são portas de bronze amarras na mente, uma mente limitada. Uma pessoa ignorante, um tolo, uma tola, que não busca conhecimento, entendimento, né? Uma pessoa que não busca, né, se aperfeiçoar. Eu dei exemplo aqui de portas. Existem portas que, quanto mais você força, mais elas se fecharão. Então, Deus é que tem o poder de abrir essas portas. E nesse texto sagrado ele vai dizer, né, tesouros escondidos e riquezas encobertas. Existem riquezas encobertas que só Deus que abre os teus olhos e você consegue ver uma grande bênção ali, escondida, disfarçada, que ninguém havia descoberto antes. Às vezes é uma grande invenção que vai beneficiar a humanidade, você patenteia aquela marca. Tem isso, tem isso. O tesouro, e o tesouro, algo de valor, não está exposto para que todos possam ver, não. As coisas, muitas das vezes boas, existem algumas bênçãos que você precisa ter envergadura espiritual, a largura espiritual, a visão bem ampla para entender e perceber ali, opa, uma benção ali, tem algo ali. É assim, irmã Raquel? É assim? Tem algo ali. Aí tu fica pensando, você não sabe, às vezes tem isso. Às vezes tu tá, Senhor, me dirige, Senhor, me direciona. Olha como a condição espiritual ela é importante, a direção em Deus. Não andar, não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. É você estar assim, às vezes num ambiente, às vezes com uma pessoa, ou com algo, ou com tais pessoas, ou você está parado assim, às vezes no centro da cidade. Olha só, mas muito do que eu gravo aqui vem na minha mente, eu tô falando. É isso, irmã Raquel, é isso, ó. Às vezes você tá assim, dura, sem dinheiro. Meu Deus. Aí tu para assim na rua. Senhor, o que eu vou fazer? Como nessa pandemia, né? Aconteceu essa pandemia aí. Essa pandemia aí. Aí você vê o cidadão, a cidadã. Olha, irmãs, como é um tesouro escondido e riqueza encoberta. Irmãs. Olha como Deus fala. Aí a pessoa olha assim, tá parado lá na rua, às vezes sem dinheiro, um trabalhador, um homem da família, um homem que precisa levar o sustento. Aí o homem para assim na rua, não sabe que direção fazer, e todo mundo já deu não, aquela pandemia, aquela coisa. Irmãs, aí a pessoa tá lá no ponto, às vezes tá vindo a pé. Aí ele olha lá aquela fila do banco. Olha só, irmãs. Aquela fila, né? Geralmente a Caixa Econômica, fazendo propaganda da Caixa Econômica. Aí o homem tá lá parado naquele ponto. Olha só, irmãs. Olha como é Deus purinho na vida da pessoa. A pessoa aí para assim, tá parado naquela rua e tá vendo aquela fila. Aí vem uma ideia. Eu vi isso, irmãs. Eu vi isso. O cidadão comprou as banquetas, banquinho removível, banquinho de plástico. Aquilo ali é baratinho. E as pessoas de pé lá, tudo na fila, no sol.
Tudo em pé na fila no sol. Irmãs, isso é tesouro escondido, riqueza encoberta. Olha só, todo mundo em pé lá naquele sol e a fila fazendo curva lá, ó. É, irmã Raquel, é. Aí ele comprou as banquetas lá, um homem lá, alugou as banquetas. Todo mundo em pé, senhora, senhor. É, irmã Raquel, é. Todo mundo em pé, às vezes horas, e tá demorando naquele sol. Irmãs, e a fila dobrando assim, ó. O homem comprou lá, acho que umas 50, 100 banquetas, sei lá quantas banquetas que tinha lá. E o homem alugou cada banqueta R$2. Aí eu fiquei pensando assim, eu presenciei isso. Falei, mas esse homem é um homem de Deus esperto. Que ideia é essa? Aí fiquei assim pensando, refletindo, porque falei, Jesus, tu estás aqui. Eu passei por isso, irmãs. Eu era uma dessas pessoas que estava lá em pé e aluguei lá o tal do banquinho do homem. Fui resolver um assunto lá da minha conta, que eu estava um pouco esquecida, já não lembrava mais qual era a minha conta. Irmãs, e a moça perguntou lá qual era o número da minha conta, eu não sabia. Irmãs, mas pula essa parte. E irmãs, e o homem alugando aquelas banquetas para as pessoas alugando. Enquanto estivesse ali na fila, eu andava um pouquinho, pegava a banqueta. Eu falei, mas esse homem é muito esperto. Ele deve tirar aqui no mínimo, pela quantidade de pessoas. Irmãs, mais de 50, 80 reais aquele homem fazia ali por dia. Por dia. Um homem simples, eu fiquei pensando. Aí eu aluguei lá também o tal do banquinho, que eu ia ficar em pé. E o homem tava por ali, por aqui, ele não fazia nada, ele só olhava, o povo via, o povo também alugava, vai ficar em pé? Aí a pessoa entrava no banco, pagava ele, né? E ele recolhia o banquinho. E outra pessoa lá, o último. Eu falei, Jesus, tu estás aqui. O homem se aproximou, eu sei que eu conversei com aquele homem. Eu falei, ô moço, vem cá, moço, o senhor teve essa ideia aí desses banquinhos, como é que foi isso aí, moço? Aí ele, senhora, eu orei, aí eu sabia, irmão, eu sabia que Deus estava nisso aí. Ele falou, foi Deus que me deu essa estratégia. Então, irmãs, um tesouro escondido, uma riqueza encoberta. Às vezes é uma ideia, eu estou falando aqui de algo simples. Irmãs, eram muitas banquetas, aquele homem ali por dia. Tirava ali aquele sustento dele ali por dia. Então a tônica desse vídeo aqui é o espiritual. Chamar a existência devido a algo espiritual. Que vem. E Jesus ele vai falar, né? Eu quero encerrar esse vídeo que já ficou longo. Não há nada senão do céu não lhe for dado. Você que está aqui nesse vídeo, que chegou até aqui o final, que precisa sair de uma situação, de um aperto. Você que precisa de uma libertação de um vício. Você que precisa de uma direção, de uma diretriz, de uma ideia nova, de uma revelação, de se libertar de algo. Você que não está conseguindo limpar sua casa, você que está com problemas com teu marido. Você que sente que a tua luta ela é espiritual. Eu vou deixar o link aqui de um grupo. E não é muitas pessoas não, é poucas pessoas. Que lá nesse grupo eu vou dar diretrizes, esclarecimentos.
Direcionamentos, a palavra certa é essa, direcionamentos. Como você vencer e romper no mundo espiritual através de algumas ferramentas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é do grupo. E eu não vou abrir, irmãs, para muitas pessoas, por quê? Porque tem poucas vagas, né? Poucas vagas, porque eu gosto de dar atenção. E ali, alguns direcionamentos, alguns apontamentos que irão te direcionar, dar um norte, um rumo. Você que está com causa presa na justiça, você quer vender sua casa. Teve uma vez que uma irmã falou assim para mim, olha, eu não consigo vender minha casa, eu preciso de vender, eu não estou conseguindo, irmã Raquel. E aí eu dei alguns direcionamentos, isso surgiu porque eu recebo, irmãs, várias mensagens lá no meu Instagram, no e-mail. E Deus foi trabalhando, me dando, né, algumas ferramentas que eu utilizo na minha vida, que não sai fora daqui que eu falo nesse canal. Mas Raquel, eu preciso. Clica aqui nesse link. Não é para muitas pessoas. Não abri para muitas pessoas. Não, irmã Raquel, não. Para pouquinhas pessoas. Então, clica aqui no vídeo. Você que precisa, né, chamar a existência, não está conseguindo, está com bloqueio. Tem algo que você sente que suga, que está prendendo. Clica aqui no link abaixo, aqui no grupo que eu vou deixar aqui. E lá teremos maiores esclarecimentos. Que Deus abençoe e paz.